Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia agora em Colossenses, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. E vamos orar juntos nesta palavra. Os homens lendo comigo os versículos ímpares. Amém? Claudinha, vem aqui ler comigo os versículos. Claudinha lê com as mulheres os versículos pares. Os homens leiam comigo os versículos ímpares. E a Claudinha lê com as mulheres os versículos pares. Colossenses 2. Amém? Então os homens comigo. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane, raciocínio falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enganar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constatava a o qual nos era prejudicial, removeu-o instantaneamente, encravado. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, perpetuando humildade e o culto dos anjos, baseando-se em visões, efetuando sem motivo na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos,
cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se viesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas estas coisas com o uso destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos ler juntos agora, mais uma vez, o versículo 9, que fala de Jesus. Versículo 9, todos juntos. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ora, Claudinha, no microfone por nós. Senhor Jesus, nós te louvamos, meu amado Pai, por esta palavra, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Senhor, por cada livramento, por cada providência, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Senhor, nós te pedimos um avivamento, Senhor. Cura-nos, meu Pai. Tira de nós tudo aquilo que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Arranca, meu Deus, dos nossos olhos toda a cegueira espiritual. Arranca dos nossos ouvidos tudo aquilo que nos impede de entender e conseguir interpretar a Tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, nos ajuda a entregar na Tua presença, de fato e de verdade, Aleluia. todo o nosso coração. Oh, Arranca Deus. do nosso meio toda a soberba, todo o Pai. orgulho, meu Deus, porque Jesus o caía do homem, mas o levantar é do Senhor. Então nos restaura nessa noite, que essa palavra, Glória meu a Deus, Deus. venha entrar, meu Deus, em nossos corações, que ela venha ser escrita na nossa carne, Glória meu a Deus. Deus. Nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por toda esta bênção, meu Pai, porque Oh, isso sim é aleluia, vitória, Jesus. Senhor, é te conhecer, Glória é a crescer Deus. espiritualmente com o Senhor, Pai. Embora que Oh, muitos não Deus. dão valor a isso, Senhor, mas hoje eu creio, eu conheço, Pai, e te louvo por esta maravilha, Pai, que Amém. é poder te conhecer, Senhor. Oh, glória Nós a te Deus. louvamos, Obrigado, eu Senhor. agradeço por cada vida que aqui nessa noite se encontra, Obrigado, Pai, e que cada um o Senhor possa curar, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, conhece a cada necessidade, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Amém. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos, Jesus, porque em Ti habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Senhor é completamente Deus. E na Tua divindade o Senhor está conosco aqui nessa noite, porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome para a Tua glória. E Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, por toda a eternidade. Tu estás aqui com todo o Teu poder, toda a Tua graça, toda a Tua misericórdia, toda a Tua unção, para levantar, Senhor, nossas vidas de toda poeira, de toda contaminação carnal ou desse mundo, nos purificar do contato com esse mundo de trevas, Senhor, e tomar-nos de toda a Tua plenitude, de toda a plenitude de Deus. Opera essas maravilhas em nós, em Teu nome nós oramos. Todos digam amém. Pode ser um amém mais alegre? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Claudinha. Glória a Deus. Vou fazer a chamada porque muitos são chamados. Então, Ademar. Aline não veio. Ana Beatriz está aqui. Ana Lúcia. Faltou muito, mas está aqui hoje. Toninho está aqui. A Ava está. Carlos Júnior, Cássio, Cláudia, Cíntia. Dilean veio hoje. Dilean está ali. Djalma faltou. Emília está aqui. Enivaldo está. Glória a Deus. Fábio está aqui, né? Fabinho está aqui. Gilberto está. Gisele, Igor. João Pedro está aqui.
Letícia está aqui. Lohane também. Marcos André. Marcos José não, né? Marcos José não está. Maria de Fátima está aqui. Maria Terezinha está aqui. Marina está aqui. Marlene. Michele. Michele está aí? Tá. Milena. Mônica. Natálias. As duas Natálias estão aqui. Neubelaine veio hoje? Nel não veio hoje, não? Osvaldo. Paola. Paulinha Fernanda. Paulo Isaac. Ricardo da Lorraine não veio não, né? Seu Ricardo não veio não, né? Rosa está aqui. Rubiane está aqui. Thalita. Vera Lúcia. Eu não vi o Ander hoje. O Ander está aí? O Ander está aí também. Muito bem. Muito bem. E a Milena Aidar está aqui. Muito bem. Glória a Deus. Estamos já avançados dentro do mês. Hoje já é dia 21. O mês se aproxima do seu final. E nós já trabalhamos vários conceitos de interpretação bíblica, de como interpretar a palavra de Deus. Se você não aprender nada durante esse curso e aprender somente uma coisa, a Bíblia interpreta a Bíblia, já aprendeu bastante coisa. Amém? Tem que praticar isso, buscar a interpretação da palavra na própria palavra. A Escritura interpreta a Escritura. Foi disso que eu falei nas últimas reuniões. E hoje eu falei que ia dizer a chave de interpretação do Antigo Testamento. A Bíblia tem 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada testamento fala de um pacto, de uma aliança, amém? De um acordo. O Antigo Testamento é o antigo pacto, a antiga aliança, o antigo acordo. O Novo Testamento é o novo pacto, a nova aliança, o novo acordo. E eu falei também que o Antigo Testamento, nós cristãos, temos o Antigo Testamento na Bíblia Sagrada exclusivamente para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Amém? Então repita comigo, o Antigo Testamento está na Bíblia Sagrada exclusivamente para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Amém? Quando as pessoas interpretam o Antigo Testamento sem levar em consideração o Novo Testamento, elas pecam. Elas pecam porque vão interpretar de maneira errada. É por isso que muitas igrejas estão cheias de heresias, cheias de muitos erros, por interpretarem o Antigo Testamento sem a luz do Novo e ficar então ressuscitando coisas do Antigo Testamento para a igreja de Jesus hoje em dia. E isso é errado, e é caminhos de apostasia. E já existem hoje aí muitos apóstatas, que já apostataram de Cristo Jesus, porque ao se voltarem para o Antigo Testamento, para a antiga aliança, automaticamente rejeitaram a nova aliança. E rejeitar a nova aliança é rejeitar Jesus. Já negaram a Cristo Jesus, já pecaram contra o Espírito Santo, e isso faz parte hoje da blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado sem perdão, porque aquele que rejeitou o Novo Testamento, rejeitou a obra do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus veio ao mundo sendo encarnado no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo de Deus.
tudo que Jesus fez cheio do Espírito Santo. E Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Negar o Novo Testamento para ficar se apegando em coisas do Antigo Testamento é pecado contra o Espírito Santo de Deus. E esse pecado não tem perdão, não tem salvação para essas pessoas. Isso é muito sério. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado por medida. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo não é dado por medida. O Espírito Santo é dado em plenitude. E querer se voltar para o Antigo Testamento é, de novo, querer o Espírito Santo por medida. Aí o Espírito Santo não se dá mais a essa pessoa. Ela não tem salvação. Vivemos numa época agora de muita apostasia. O movimento diabólico que precede o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação, a vinda de Jesus sobre as nuvens dos céus, o movimento que precede tudo isso chama-se apostasia. Nós estamos vivendo agora, nos dias desse movimento. Agora está acontecendo a apostasia. Com essas pessoas que querem que todo mundo as considere homens de Deus, mas não estão pregando a palavra de Deus. Não estão, quando pregam o Antigo Testamento, não estão interpretando à luz do Novo, mas trazendo de novo práticas do Antigo Testamento, práticas como votos, promessas, campanhas, essas coisas todas, são coisas da aliança antiga. Na nova aliança não tem nada disso, porque Deus já nos deu seu Filho Jesus. E em Romanos 8,32, Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, que aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Portanto, quem não interpreta o Antigo Testamento à luz do Novo, vai errar na interpretação e vai acabar negando a Cristo Jesus. É um perigo. Portanto, nós temos que aprender, dentro da interpretação correta, a interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Quem começa a aprender a interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, vai começar, ao ler o Antigo Testamento, observar que o Antigo Testamento tem 3 tipos de materiais. Tem 3 materiais envolvidos no Antigo Testamento. Como você sabe disso, pastor? Sabemos disso ao interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo. Quem não interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo não vai enxergar esses materiais. Só vai enxergar esses materiais quem interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Os 3 materiais do Antigo Testamento são: primeiro é o material permanente. Diga, material permanente. O material permanente se compõe daquelas doutrinas que valiam no Antigo Testamento e permanecem valendo no Novo Testamento. Valiam no Antigo e não foram revogadas, nem modificadas. Continuam valendo no Novo Testamento. Vou dar 2 exemplos. No Antigo Testamento já se falava assim, ó: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Isso valia no Antigo Testamento? E isso continua valendo no Novo Testamento? Sim ou não? Sim, continua valendo. Portanto, os 2 testamentos da Bíblia Sagrada, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada inteira prega para a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Nós somos chamados e eleitos de Deus para sermos santos. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja santa. E se você é um eleito de Deus para a santidade, Ele não vai deixar de operar em você essa santificação. Se você é um eleito e você se esforçar para buscar a santificação através da palavra, você vai encontrar essa santificação. Você vai se santificar. Amém? Mas se você por acaso é um eleito relaxado, porque existe eleito relaxado. Você é um eleito relaxado, apesar de ser eleito, você sabe que tem que buscar a santificação, mas você fica na preguiça e não busca, não vai para a palavra. Se você for um eleito, pode esperar que Deus vai dar uma ajudazinha na sua santificação, tá? Uma ajudazinha maravilhosa. Aí você vai estar no leito chorando amargamente, que dor! Porque Deus vai usar a dor para te santificar, porque você não se santificou na palavra. Se você é eleito, se você não é eleito, não se preocupe que Deus não vai fazer nada. Você vai para o inferno. Ele não vai te santificar. Porque Deus não corrige bastardos. Deus corrige os filhos. Filhos são corrigidos, bastardos não são corrigidos. Bastardos são incorrigíveis. Hebreus capítulo 12 diz assim que o Pai vos corrige como a filhos. Se estáis sem correção, é porque não sois filhos, mas bastardos. Bastardos são aqueles que não são filhos de Deus, eles não têm correção. Agora, quem é filho de Deus tem correção. Levante a sua Bíblia aí. Aí está o seu manual de correção. Aqui está tudo que Deus quer te corrigir, está aqui na palavra. Se você não quiser a palavra e for filho de Deus de verdade, for um eleito de Deus, Ele vai achar outros meios para fazer você aprender. E aí vai ser duro, hein, amada? Ok? Porque no Antigo Testamento tinha ordem. A lei de Deus no Antigo Testamento é sede santos. E esse é um material permanente, porque no Novo Testamento permanece a mesma ordem. Sede santos. Amém? Glória a Deus. Vamos ver só um versículo, porque eu citei isso, mas não falei o versículo. Pegue primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Então, depois de Hebreus tem Tiago, depois de Tiago tem as duas cartas de Pedro. Pega a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz: sede santos, porque eu sou santo. Pois porque escrito está escrito lá no Antigo Testamento e está valendo aqui no Novo Testamento. Sede santos, porque eu sou santo. Repita essa frase do Pai. Pode repetir mais alto um pouquinho? Aleluia. Então esse é um material permanente do Antigo Testamento, porque ele permanece no Novo Testamento. Deixa eu dar um segundo exemplo de material permanente. Segundo exemplo de material permanente. Vai lá no Antigo Testamento agora e abre no 5º livro, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amém? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Quem encontrou, diga glória a Deus.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Repita esse versículo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e todas as forças, já era um material no Antigo Testamento. O Novo Testamento também é assim? Também. Então, o mandamento de amar a Deus com todas as forças, de todo o coração, o mandamento de amar a Deus é um material permanente, porque era um material já do Antigo Testamento e continua valendo no Novo Testamento. Era um material para o antigo Israel e é um material para o novo Israel, para a igreja. Nós somos chamados a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Aleluia? Deus não aceita por menos. Isso não foi modificado nem revogado. É um material permanente. Então, primeiro tipo de material que nós encontramos no Antigo Testamento, o material permanente. Segundo tipo de material que nós encontramos no Antigo Testamento, o material modificado. Diga, material permanente, material modificado. É aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento e que permanece, portanto o modificado também é permanente. Permanece no Novo Testamento, mas de maneira modificada, de maneira diferente. Foi modificado no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento falava aqui, como nós acabamos de ler, para amar a Deus com de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E como que era amar o próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse era o mandamento do amor ao próximo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento tem que amar o próximo? Tem, continua. Então é um material permanente. Tem que amar o próximo. Só que é um material modificado, porque Jesus modificou o jeito que nós temos que amar o próximo. Veja aí em João 13:34. João 13:34. João capítulo 13, versículo 34. Evangelho, então, quarto evangelho, né? Quarto livro do Novo Testamento. João, capítulo 13, versículo 34. Nesse versículo, Jesus diz: novo mandamento vos dou. Por que ele diz novo mandamento vos dou? Porque tinha um velho. Porque o velho agora não é mais daquele jeito. Ele vai mudar aquele velho mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai modificar. Ele vai dizer, não é mais daquele jeito que eu quero. Agora eu dou um novo mandamento para vocês. Amai-vos uns aos outros, like me, como eu vos amei. Opa. Modificou ou não modificou? Modificou ou não? Porque no Antigo Testamento, nós podíamos amar o próximo como a nós mesmos, como amamos a nós mesmos. É por isso que se o próximo batesse na nossa cara, a gente podia bater na cara dele também. Por isso que no Antigo Testamento surgiu aquele negócio de olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém matasse o boi do seu vizinho, o vizinho tinha todo o direito legal de ir lá e pegar o boi dele. Ou de matar o boi dele ou de pegar o boi dele.
Ok? Era boi por boi, vaca por vaca, ovelha por ovelha. Era um amor chamado um amor de igualdade, chamado um amor de equidade. Isso era a lei do Antigo Testamento, que já era boa e já era difícil, tá? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando Jesus vem, ele diz, não é mais como a ti mesmo. Agora você vão amar uns aos outros como eu vos amei. Jesus não elevou ao quadrado, Jesus elevou ao eterno. Tá? Agora nós temos que amar o próximo, não como o Antigo Testamento, não como a mim mesmo, mas como Jesus me amou. E aí, como Jesus me amou, eu tenho que amar os meus inimigos, todos aqueles que não gostam de mim, eu tenho que ser apaixonado por eles, eu tenho que amá-los. Eu tenho que amá-los, perdoá-los, abençoá-los, orar por eles, fazer o bem a eles de todo o coração. Ouviu? Amar a todos, como Jesus nos amou, porque nós éramos inimigos de Deus. E Jesus deu a sua vida por nós quando ainda éramos seus inimigos. Ele amou os seus inimigos e perdoou os nossos pecados com seu sangue. E essa é a medida do amor no Novo Testamento, na Nova Aliança. Glória a Deus, hein? Não dá para estudar o amor em um mês. Um dia você tem que tirar 1 ano para estudar só o amor. Aí eu vou ter que ter curso todo dia, porque vai ser pouco ainda. Só para falar sobre o amor, de como Jesus nos amou. Por isso que Paulo fala em Efésios, eu oro de joelhos ao Pai por vós, para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. E assim sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus quer agora a plenitude do amor. No Antigo Testamento era um amor medido, era um amor sob medida. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. No Novo Testamento é um amor imensurável, impossível de medir. Vocês vão se amar, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O amor permanece, mas ele foi modificado. Então esse é um material que foi modificado. Um material que tinha no Antigo Testamento e foi modificado no Novo Testamento. Jesus coloca uma lista de materiais em Mateus capítulo 5. Abra em Mateus capítulo 5. E nesse capítulo de Mateus capítulo 5, você vai ver uma lista de materiais. Alguns deles são permanentes, não vale mais no Novo, e outros são modificados, que tinha no Antigo Testamento de um jeito, e para o Novo Testamento ele foi modificado. Acompanhe comigo aí, que vou mostrar para vocês essa lista. A lista começa no versículo 21, Mateus 5, 21. Mateus 5, 21. Não vou ler tudo, porque é do 21 até o 48, tá? Do 21 até o 48, depois você lê em casa. Não vou ler tudo, mas nós podemos ver aí só os títulos. Do 21 ao 26, ele fala do homicídio, tá? Ele fala do homicídio. Então, no Antigo Testamento, sobre o homicídio, sobre matar alguém, a lei dizia assim: não matarás. Diga o mandamento aí, não matarás. Pronto, não matarás. Aí, no Antigo Testamento, essa lei não matarás era uma ordem para não tirar a vida de ninguém. Literalmente, era para não ir lá e matar a outra pessoa. Não tirar a vida de ninguém. Tá? Não matar a pessoa é não matar a pessoa fisicamente. No Novo Testamento, Jesus mudou isso. Jesus mudou isso. No Novo Testamento, mesmo que você não mate uma pessoa fisicamente, mas você a odeia,
você já é, diante de Deus, um assassino. Você já é um homicida. Mesmo que você não matou a pessoa fisicamente, tá? Mas você a odeia, você não gosta dela, você tem raiva dela, você é irado para com essa pessoa, você considera essa pessoa seu inimigo. Se você considera alguém inimigo, olha aqui para mim, ó. Tchauzinho, viu? Porque no céu você não entra. Porque no céu não entra homicidas. E você já é um homicida para Deus. Permanece o mandamento de não matar? Permanece, mas ele foi modificado. Digamos que ele foi amplificado, assim como o do amor. Ele foi amplificado, ele foi modificado. Porque no Antigo Testamento, não matar era simplesmente não tirar a vida. Mas não era pecado odiar a pessoa. Mas no Novo Testamento, permanece não matar, ninguém deve tirar a vida de ninguém. Permanece não matar, mas esse mandamento foi modificado, ele foi ampliado. Ele se encaixa no caso de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento. Qualquer pessoa que você tenha raiva dela, você é o homicida dessa pessoa. Você é um assassino, como Caim matou seu irmão Abel. Porque o ato de alguém matar alguém fisicamente, ninguém mata alguém fisicamente de graça. Antes de matar alguém, teve motivos. Esses motivos eram motivos encharcados de ódio, de raiva, de mágoa. E movido por esse ódio, por essa raiva, por essa mágoa, chegou um dia que matou fisicamente. Por isso que no Novo Testamento o Senhor fala: quem odiar o seu irmão, já é o assassino dele. E já não vai mais para o céu. Porque no céu não entra assassinos. Por isso que Jesus no Novo Testamento ensina o perdão. E o perdão tem uma qualidade, tá? O perdão que o Senhor nos ensinou tem uma qualidade. É perdão incondicional. Perdoar quer a pessoa mereça ou não, perdoar quer a pessoa reconheça ou não, perdoar incondicionalmente. Porque se você não perdoar, então você é um assassino. Aí vosso Pai Celestial também não perdoará os seus pecados. Aí você não entra no céu. Então esse negócio do não matar é um material que tinha no Antigo Testamento e foi modificado no Novo Testamento. No versículo 27, aí, do 27 até o 32, fala sobre o adultério. Nos 10 mandamentos no Antigo Testamento tinha um mandamento: não adulterarás. Não cometerás adultério. Tá? O que é um adultério? Tem duas coisas diferentes, tá? Uma é adultério e outra é fornicação. As duas são pecado. As duas são pecado, e quem comete tanto adultério como fornicação, isso está lá na lista de Gálatas capítulo 5, chamado Obras da Carne, que Paulo diz no final: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Porque herança se dá somente a quem? A filhos. E quem adultera não é filho de Deus. E quem fornica não é filho de Deus. Fornicação é relacionamento sexual sem casamento. Qualquer relacionamento sexual sem casamento é fornicação. E quem pratica isso é condenado, não é filho de Deus, não é salvo. Agora, adultério é uma fornicação de uma pessoa casada. Um homem que já tem a sua esposa e vai ter relacionamento sexual com outra mulher, ele está cometendo adultério. Uma mulher que já é casada e que vai praticar relacionamentos sexuais com outro homem, está cometendo adultério.
Quando Deus disse no Antigo Testamento, não adulterarás, era exatamente se a pessoa era casada, ela não ir praticar sexo ou relacionamento sexual com outra pessoa fora do seu cônjuge, fora da sua esposa ou fora do seu marido, no caso de mulher. Isso é não adulterarás, não cometerás adultério. Mas quando chegou no Novo Testamento, Jesus modificou, aqui no Sermão da Montanha, Jesus modificou esse mandamento. Ele falou assim, não, adulterar não é só lá e consumar o ato. Todo aquele que olhar e desejar a outra pessoa no seu coração, já adulterou. Já adulterou. Por isso que a Bíblia fala da concupiscência dos olhos. Por isso que Pedro fala, 2 Pedro capítulo 2, das pessoas que têm olhos cheios de adultério. Porque já olhou e já desejou aquela pessoa. Já cometeu adultério com ela. Não precisa nem consumar o ato. Se consumar o ato, é um adultério consumado. Agora, se não consumar o ato, é adultério do mesmo jeito diante de Deus. Tá vendo? Então, Jesus pegou esse mandamento e amplificou. Então, esse era um material do Antigo Testamento que continua valendo no Novo, mas de maneira modificada, de maneira amplificada, de maneira mais completa, mais perfeita. É sério, não é? Vocês ficaram tudo calado e com o olho arregalado, glória a Deus. É sério. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aí no versículo 33 até o 37, do 33 até o 37, fala dos juramentos, que também são chamados de votos, votos ou juramentos. Esse material aqui, fazer votos, fazer juramentos a Deus, que é o que o pessoal pratica hoje aí, fazendo campanhas de 7 dias, essas coisas que tem por aí. Esses votos ou juramentos, isso é um material do Antigo Testamento. O terceiro material que eu ainda vou falar é um material exclusivo do Antigo Testamento. Ele não é um material permanente, não permanece no Novo Testamento e nem foi modificado no Novo Testamento. Ele foi revogado, ele foi cancelado. Jesus, com a autoridade suprema de Deus, vindo à terra, cancelou os juramentos, cancelou os votos. Na igreja não se faz votos diante de Deus. Nós fazemos votos diante dos homens. Por exemplo, um casal que vai se casar, eles fazem um voto um para o outro aqui. Isso aí pode fazer, porque estão fazendo um para o outro. Alguém que vai testemunhar num tribunal, ele vai jurar que vai dizer a verdade, e aí pode jurar, porque está jurando para homens, não está jurando para Deus, está jurando para homens. Jurar para homens pode jurar. Não pode colocar o nome de Deus nisso, mas você pode jurar para homens. Você pode fazer votos com homens, mas com Deus não, porque nós somos filhos de Deus. E Ele cuida de nós como um pai cuida dos seus filhos. E Ele não faz nada na nossa vida porque nós fizemos um voto. Nada disso. Quando Ele faz algo na nossa vida, faz porque nos ama. Faz porque cuida de nós. Nós não compramos favores de Deus. Não compramos bênçãos de Deus. Não pagamos pelas bênçãos. É daí que vem a palavra paganismo.
Os pagãos são aqueles que inventaram votos através dos quais eles pensam que estão pagando para ganhar a bênção de Deus. Essas pessoas são ímpias. Isso não é de Deus, isso não é palavra de Deus, isso não é evangelho de Cristo Jesus, isso é errado. Então, fazer votos, fazer juramentos a Deus é um material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo não existe. Depois Jesus vai falar sobre, do versículo 38 até o versículo 42, ele vai falar sobre vingança, que é aquilo que eu falei, olho por olho, dente por dente. Tá? Ele vai falar sobre vingança. No Antigo Testamento havia lugar de vingança. Sabia? No Antigo Testamento havia certas leis, certos estatutos, mediante os quais alguém poderia se vingar da outra pessoa. É o caso do olho por olho, dente por dente. É o caso da vaca que o outro tirou, então, como vingança, ele vai lá e tira a vaca do outro. Havia um lugar, um certo lugar para vingança na lei do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus cancelou a vingança. Portanto, se havia alguma vingança, isso era um material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso não permanece, isso nem foi modificado, isso foi cancelado. No Novo Testamento, você não se vinga de ninguém. Se alguém te der algum prejuízo, fique com o prejuízo e perdoe a pessoa que te prejudicou. Essa é a doutrina do Novo Testamento. Pastor, essa doutrina é para ser bobo? Não, essa doutrina é para ser santo. Porque aquele que se vingar, achando que não está sendo bobo, ele vai cair na vingança de Deus. E aí vai ver o que é bobeira. Viver a vida inteira, a eternidade no lago de fogo e de enxofre. Por isso que Jesus nesse texto falou assim, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe a outra. Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminha 2. Se alguém quiser tirar a tua túnica, cede-lhe também a capa. Entenderam? É para não resistir. Não resistir àquele que vem tirar de você alguma coisa. Aqui é uma boa hora para dizer disso que acontece por aí e que muitas pessoas poderão achar difícil, que é não reagir diante de um assalto, por exemplo. Alguém, quando está sendo assaltado, alguém não vem tirar de você alguma coisa? Deixa levar. Esse é o mandamento de Jesus no Novo Testamento. Agora, se você estiver no Antigo, reaja. Mas se estiver no Novo, faça como Jesus. Apresentei a face para os que me arrancavam a barba. Apresentei as costas para quem queria me chicotear. Foi como ovelha muda nas mãos dos seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca, não se defendeu, não reagiu, deixou-se levar preso, deixou-se chicotear, deixou-se humilhar, deixou-se crucificar, porque estava pensando em você e em mim e em cada um de nós. Isso é difícil, mas isso faz parte do processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, vingança, se ela tinha alguma legalidade, era um material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, vingança não tem nenhuma legalidade. Quem se vinga, mesmo que se ache na razão, está pecando. Viu? Está pecando. E a última coisa que Jesus fala é do amor ao próximo, como eu já falei, né? Porque aqui fala, amarás o teu próximo. E aqui, aquele mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se o teu próximo te odiar, você pode odiá-lo também. Entendeu? Odiarás o teu inimigo.
Mas Jesus aqui cortou todo o ódio, não há nenhum lugar para ódio, porque ele já deu o novo mandamento do amor, que nós já lemos em João 13:34, né? Amai-vos como eu vos amei. E Jesus fecha todas essas modificações e revogações do Antigo Testamento com a frase no versículo 48. Portanto, Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Leiam só vocês, bem forte. Aí quando você lê isso aqui, você fala: meu Jesus, eu estou longe. Não é isso que você pensa? Se você for de Deus, você pensa isso. A gente pensa isso mesmo. E é bom saber o seguinte: Deus quer que nós sejamos santos. Deus estabeleceu o propósito para nós sermos santos. Mas, atenção, Deus não está cobrando que você seja totalmente santo agora. Deus conhece você e é por isso que Ele está te dando tempo de vida. Não é para você perder esse tempo, mas para você correr atrás dessa santificação. Para você se santificar. Se você ficar vivendo a sua vida, tá? Aí sem se santificar, você está perdendo o tempo que Deus está te dando, porque o tempo que Ele está te dando é para você se santificar. Ele não está cobrando perfeição agora, mas Ele está te conduzindo a usar todo o tempo da sua vida para se santificar. E isso é perseverar até o fim. Perseverar até o fim é lutar pela própria santificação até o fim. Porque se você abrir mão da sua santificação, Deus também abre mão de você. Tá? E não pense que lá no seu velório vai ter alguém respondendo assim: ah, tadinha, foi pro céu. Não foi não. Se eu estiver vivo, vou dizer lá, não foi não. Eu pregar lá no seu velório, não, ela não foi pro céu não. Eu conheço essa pessoa, ela não se santificou. Ela teve chance, mas não se santificou. Ela é lá da minha igreja, teve chance, mas não se santificou. Negócio de céu, não. Viu? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aleluia? Eu quero dizer o contrário. Em nome de Jesus. Muito bem. Então, vocês aprenderam que tem, diga comigo, material permanente, material modificado, e já aprenderam o último material, que é o material exclusivo. Diga, material exclusivo. Material exclusivo é aquilo que tem no Antigo Testamento e que era só do Antigo Testamento. Não vale mais no Novo Testamento. Aqui eu já dei um exemplo aqui, por exemplo, dos votos. Tá? Isso era um material do Antigo Testamento. No Novo Testamento, não. No Antigo Testamento tinha a lei dos votos. No Novo Testamento não é para fazer voto de maneira nenhuma. Vamos ler Tiago 5:25, se eu não me engano. Vamos ver. Tiago, você leu 1 Pedro aquela hora, antes de Pedro tem Tiago. Capítulo 5, não é 25, não é 12, desculpe, não tem nem 25 versículo. Tiago 5:12. Tiago 5:12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Jesus diz que quem está salvo não entra em juízo. Mas aqui está dizendo que quem fizer voto vai cair em juízo.
Entendeu? Vai cair em juízo. No Antigo Testamento podia fazer voto? Podia, tinha lei de votos. Mas no Novo Testamento, isso não existe. Era um material exclusivo do Antigo Testamento e não existe no Novo. Por isso, as igrejas que estão praticando isso estão pecando. Os pastores e apóstolos por aí que estão praticando isso estão pecando. E esses pastores e apóstolos que estão ensinando o povo a fazer isso, estão, além de pecar, estão levando o povo a pecar. E o povo que está fazendo isso, porque os seus pastores, pecadores e apóstolos pecadores estão ensinando, o povo que está obedecendo a eles e fazendo isso também como se fosse de Deus, eles também estão pecando, não são inocentes, estão pecando. E entram em juízo, porque estão trazendo para o Novo Testamento, para a igreja de Jesus Cristo, algo que era só do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, lá de Israel. Mas não é para a igreja. E aí muita gente fala assim, mas pastor, a gente faz campanha e consegue os objetivos. Aham, consegue mesmo. Consegue os objetivos. E aí, quando você for entrar no céu, Deus vai falar assim para você, ó, os objetivos que você queria, você alcançou na terra. Aqui não tem mais nada para você. Isso é cair em juízo. Campanha funciona na terra? Funciona. Você vai ganhar. O que você fizer campanha na terra, você vai ganhar. Mas você vai perder a glória. Porque você vai chegar lá e Deus vai falar, você já recebeu a sua recompensa. Você gostou dela? Fique com ela. Porque aqui na glória não tem mais nenhum tesouro para você, porque onde estava o teu tesouro, era ali que estava o seu coração. E o seu coração não estava em mim, porque você não me obedeceu. Entenderam? Por que campanhas fazem sucesso? Porque quem faz essas campanhas, esses votos, ganham as coisas que eles pedem. E não é só no protestantismo, não. No catolicismo também. No catolicismo, vai na Trindade para você ver, tem lá a Sala dos Milagres Alcançados. Vai na Aparecida do Norte para você ver. E não é só no catolicismo, não. No espiritismo também. Por que o João da Badiane existe? Porque tem gente que alcança suas curas lá. O diabo também faz isso. Entenderam? O diabo também faz isso. E tem pessoas que alcançam os seus objetivos no espiritismo, no budismo, no shintoísmo, no seishonoye, em tudo quanto é religião pagã. Todas as religiões pagãs praticam votos. Os cananitas praticavam votos. E eles alcançam os propósitos deles. Sabiam? Todos eles alcançam os propósitos deles. Eles só não alcançam uma coisa. Não tem salvação. Ouviu? Não tem salvação. Porque tudo que queriam na terra, já alcançaram na terra. Aquele que ganhar a sua vida na terra, perde na glória. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, ganha a vida eterna. É assim o Evangelho. Amém? Portanto, o negócio de fazer voto é um material exclusivo do Antigo Testamento. Sábado à noite, porque agora se eu começar nesse assunto eu não vou conseguir terminar no tempo. Sábado à noite eu vou continuar falando do material exclusivo, tá? Do material exclusivo. Eu vou falar de um material que é permanente e um material que é exclusivo, para nós entendermos bem claro isso. Alguns já sabem, mas outros ainda não, e quem já sabe vai fortalecer, tá? Que é os dízimos.
No Antigo Testamento tem 2 dízimos. Um dízimo permanente, que continua valendo no Novo, e um dízimo exclusivo, que era exclusivo do Antigo Testamento e no Novo não existe. Tinha 2 dízimos no Antigo Testamento. Só um desses 2 vale no Novo. Então, um é material permanente e outro é material exclusivo. E sábado nós vamos meditar sobre isso para entendermos como que nós dizimamos hoje da maneira correta e ofertamos da maneira correta. Amém? Glória a Deus. Deu para entender tudo isso? Repita os 3 materiais. Diga: material permanente, material modificado, material exclusivo. E sábado também eu falo de outros materiais exclusivos aí também, em nome de Jesus. Porque é nisso que muita gente peca hoje em dia. Mas vocês não vão mais pecar nessa área, porque não estão mais ignorantes. Agora estão conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos então agradecer ao Pai. Fique de pé para nós orarmos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, como é bom aprendermos a Tua Palavra, aprendermos a maneira correta que o Senhor quer que nós vivamos e andamos e nos comportemos. Nós te glorificamos, Senhor, porque a Tua Palavra é a verdade. E através dela é que o Senhor nos santifica e nos livra de todo mal, de todo pecado, de toda impureza, de toda maldade. Nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença e Te louvamos por essa palavra que recebemos hoje e que nós possamos, Senhor, ter sabedoria ao interpretarmos as páginas do Antigo Testamento, entendendo que o Antigo Testamento é palavra do Senhor, palavra, Senhor, que deve ser interpretada à luz do Novo Testamento. Ensina-nos a fazer isso, Senhor. Dá-nos, Espírito Santo, sabedoria para, ao lermos o Antigo Testamento, sabermos interpretá-lo à luz do Novo. Nós te glorificamos, Senhor, e pedimos que a plenitude do Teu Espírito Santo nos tome nessa noite, Senhor, e nos dê amor pela Tua Palavra, zelo pela Tua Palavra e segurança em fazer aquilo que é correto para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós entregamos também a Ti nossos dízimos e nossas ofertas, sabendo, Senhor, que o Senhor é quem cuida de nós em todos os sentidos. Te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus.